Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Maria Estela, sou professora no IBILCE, no curso de Ciências Biológicas e no curso de Química. O IBILCE fica aqui em São José do Rio Preto e pertence à Unesp. Eu estou hoje aqui para falar com vocês, para fazer uma apresentação como parte do trabalho técnico social, que é um projeto desenvolvido pela Prefeitura de Bebedouro, pela SAEB Ambiental e pela LN Treinamentos, no projeto 100% esgoto tratado, construção da bacia de tratamento de esgoto do município de Bebedouro. Essa apresentação ela foi desenvolvida e executada por mim e por meus alunos do Laboratório de Ecologia do Zooplâncton, também por participantes da empresa Júnior Biosfera Júnior, também do curso de Ciências Biológicas. Todos nós pertencemos ao IBILCE, o campus da Unesp de São José do Rio Preto. Nós vamos conversar hoje sobre o córrego Bebedouro e o que podemos fazer para manter o rio vivo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o rio e a importância das nossas ações para que o rio continue vivo. O rio é como se fosse um organismo. O rio respira, ele se movimenta e também existe muita vida dentro do rio, né? Muitos organismos aquáticos vivem ali, se alimentando, respirando, se reproduzindo. Um dos exemplos é quando a gente observa a piracema. Quando a gente, né, olha toda a movimentação, a agitação feita por várias espécies de peixes para se reproduzir, né, e o quanto que a ciência já vem relatando esse fenômeno tão importante e interessante para os rios. E o rio, uma outra característica também, é que ele recebe água de outros riachos e também as suas águas vão para outros rios. Então, ele faz parte de todo um sistema de rios conectados, formando esta unidade que nós chamamos de bacia hidrográfica. É muito importante que a gente entenda que o rio ele não está ali desconectado, ele sempre vai estar recebendo água de outros locais e enviando também suas águas para outros rios. Né? Então, a gente sempre está vivendo no entorno desses ambientes aquáticos que compõem a bacia hidrográfica. Agora, falando do Rio Bebedouro, que é o que mais nos interessa, a gente também vai conseguir localizar a bacia hidrográfica onde ele se encontra. Né? Então, nós temos aqui o mapa do estado de São Paulo, e aqui em cima, a região da bacia onde se encontra a cidade de Bebedouro, bem como o rio, o córrego Bebedouro. Né? E ele está localizado aqui, ó. Aqui está a cidade, nós temos aqui o córrego Bebedouro, pertencente a esta microbacia aqui, que vai desaguar depois no rio Pardo, né? Que está aqui o rio Pardo correndo, que por sua vez, né, vai recebendo água de todos esses riachos e chega até o Rio Grande. Então aqui a gente tem a bacia do Baixo Rio Pardo Grande, uma bacia hidrográfica, né, muito importante e que recebe, então, da qual pertence também o córrego Bebedouro. E esse córrego, ele atravessa, então, boa parte da cidade de Bebedouro, né? Aqui uma foto antiga mostrando o seu percurso, aqui uma foto mais recente, e ele cruza, então, várias também propriedades rurais, né? Além da cidade. E as suas águas, elas são usadas para dessedentação de animais, irrigação da lavoura, hortas e outros fins. Então, só para dar alguns exemplos de como o rio é importante para a vida das pessoas e importante para a vida das cidades. Entretanto, um rio também ele pode parecer morto, como a gente tem essa fotografia aqui de um outro rio urbano. Né? Por quê? Porque pode existir muito pouca ou nenhuma vida dentro desse rio. Então, várias ações que, infelizmente,
nós, seres humanos, realizamos acabam comprometendo a vida desse rio e, consequentemente, comprometendo todas as ações que os seres humanos poderiam aproveitar, todos os serviços ecossistêmicos que os seres humanos poderiam aproveitar para suas vidas. Oi, pessoal, meu nome é Bianca, sou aluna de Biologia aqui do IBIUSI também, e agora eu vou falar um pouco sobre o que a gente pode fazer para evitar que um rio morra. Então, o rio, né, os rios, os lagos, além de fatores internos de dentro desses locais, desses corpos d'água que podem influenciar a sua qualidade, todo o ambiente do seu entorno também vai influenciar. Então, uma medida essencial para a conservação dos rios é a conservação de mata ciliar. A mata ciliar é o nome que a gente dá, né, para a vegetação que fica no entorno dos rios, porque elas funcionam como cílios, né? Elas vão proteger os rios. Então, com a chuva, com o vento, tudo que está no entorno desse rio, ele tende a ir para as partes mais baixas do relevo, que normalmente é onde os rios estão. Então, com a chuva pode acontecer a erosão, que vai carregar sedimento para os rios, pode acontecer o carregamento de lixo, e isso pode ocasionar o assoreamento desses rios, que é o nome que a gente dá para a ação que causa a sedimentação, o excesso de sedimentos nesses rios que vão se acumulando até que chega um momento que os rios estão extremamente rasos. Aqui, ó, essa imagem que está apresentada aqui é o exemplo de um rio que está assoreado, né? Ó, a gente pode ver que não tem profundidade, é uma profundidade muito pequena e provavelmente quase não tem organismos vivos aqui. A gente pode ver também que aqui, ó, não tem vegetação nenhuma quase, tem uma árvorezinha só aqui no fundo. Além disso, muitos rios são circundados por agricultura, né? E na agricultura são usados fertilizantes, agrotóxicos, que muitas vezes chegam para esses rios. Quando não tem vegetação, tem uma tendência ainda maior de chegar através do solo nos rios, causando morte de peixes, proliferação de algas, de vários organismos. De vira e mexe a gente vê notícia, né? De mortandade de peixes, de água que está verde. Isso tudo é por causa desses produtos químicos que estão chegando nesses rios, justamente porque não tem uma proteção no entorno dele, né? Então, a gente pode falar que a gente planta água, né? Porque o assoreamento ele pode causar perda de rios e de nascentes. Então, plantando árvores, reflorestando, a gente consegue fazer muitas vezes com que essas nascentes voltem à vida. Então, se a gente quiser ter um ambiente de qualidade, a gente precisa falar em proteger mata ciliar, de reflorestar, de cuidar do ambiente que está no seu entorno, né? Um exemplo é o rio Tietê, que é um rio que passa por boa parte do estado de São Paulo. Esse rio ele passa em muitas áreas urbanas e em várias áreas ele não tem uma vegetação nenhuma no seu entorno, né? Estudos científicos mostraram que as áreas que têm uma mata ciliar, que tem vegetação no entorno protegida, são as áreas com maior qualidade. E as áreas que não têm vegetação, que não têm o entorno que o proteja, tem uma qualidade ruim. Então, isso mostra, mais uma vez, a importância de cuidar desses rios, né? De pensar em vegetação, em plantios, reflorestamento em torno desses rios, para que a gente tenha um ambiente conservado, um ambiente limpo, saudável, porque a gente depende desses rios também, bem como os outros organismos. Então, é basicamente isso. E o Pedro vai continuar falando um pouquinho sobre outros aspectos da conservação de rios. Olá, eu me chamo Pedro Henrique, eu sou aluno de graduação no curso de Ciências Biológicas aqui do IBIUSI e também sou membro da Biosfera Júnior. A Biosfera Júnior é uma empresa júnior que também pertence ao IBIUSI e que atua prestando serviços na área de consultoria e educação ambiental.
E como a Bianca já mencionou anteriormente, eu vou tratar agora outros aspectos importantes para a conservação de rios, sendo um desses aspectos a implementação de estações de tratamento de esgotos na cidade. E por que isso é importante? Bom, a gente sabe que toda a água que nós utilizamos no dia a dia, ela é retirada de ambientes aquáticos, como, por exemplo, o rio. Então, utilizando esse exemplo aqui, a água ela é retirada de um rio e ela passa por uma estação de tratamento de água para que ela possa estar própria para ser utilizada no consumo e distribuído para toda a população. A partir do momento que essa água é consumida, ela passa a ficar muito rica em matéria orgânica, ou seja, ela se torna uma água que a gente chama uma água mais poluída, uma água contaminada. E essa água ela não pode retornar para o rio de origem, da qual ela foi retirada, porque senão você acaba contaminando o rio com essa matéria orgânica. Então, essa água ela precisa ser tratada. E é onde entra o trabalho das estações de tratamento de esgoto. Essas estações, elas retiram essa água rica em matéria orgânica e elas tratam ela, ou seja, elas purificam, retirando o excesso de matéria orgânica e devolvem a água para o rio com a mesma qualidade do qual ela foi retirada, tornando assim um ciclo sustentável. Entretanto, em locais onde não possuem estações de tratamento de esgoto ou que utilizam de esgotos clandestinos, a água poluída ela é encaminhada diretamente aos rios. E quando ocorre a água contaminada, a entrada de água contaminada no rio, você também aumenta o nível de matéria orgânica daquele rio. E aumentar o nível de matéria orgânica em um ambiente aquático é o que a gente conhece como eutrofização. A eutrofização ela tem várias consequências negativas, e uma das principais consequências negativas é o consumo de oxigênio, de gás oxigênio pela decomposição. E por quê? Bom, quanto maior matéria orgânica que você tem no ambiente, maior também vai ser a atividade de decomposição. E os decompositores, para realizar essa atividade, eles precisam consumir oxigênio. Então, se você tem muita decomposição local, você tem muito consumo de oxigênio por parte desses decompositores. E isso faz com que, no caso dos rios, o oxigênio dissolvido na água seja todo consumido pela atividade da decomposição e acaba, consequentemente, faltando para os organismos que vivem ali no rio e que dependem desse oxigênio dissolvido para respirar e que acarreta na morte desses organismos. Bom, outro problema muito importante que a gente também precisa pensar é buscar mecanismos de forma de acabar com o descarte de resíduos sólidos. Resíduos sólidos nada mais é do que o lixo que nós produzimos, como embalagens, por exemplo, e que, infelizmente, locais onde você não possui uma estação de tratamento de resíduos sólidos ou uma coleta muito eficaz, eles acabam indo a parar em ambientes aquáticos como em rios, por exemplo, e isso causa diversos impactos negativos para o ambiente. Citando um desses exemplos, são a questão do microplástico. Vários estudos têm demonstrado que embalagens plásticas, elas, quando estão em ambientes aquáticos, elas se degradam, elas se dividem em pequenas embalagens, em pedacinhos de plásticos, e esses pedacinhos de plástico são consumidos por muitos animais, como peixes. E quando eles ingerem esses plásticos, acabam morrendo por causa disso. Aqui nós vemos a imagem de 2 peixes, onde foi realizada a análise estomacal desses peixes, e dentro desses estômagos foram encontrados vários pedaços de embalagens plásticas, como podemos ver aqui. Inclusive, foram esses pedaços de embalagem plástica que causaram a morte desses peixes. Bom, essa questão do lixo em ambientes aquáticos é um problema muito sério, principalmente aqui no Brasil. Censos mais recentes, pesquisas têm demonstrado que o Brasil joga em torno de 325 mil toneladas de plástico no mar por ano. Isso é um problema muito grave, porque se um pedacinho com umas pequenas gramas já pode virar vários pedacinhos de plástico, 325 mil toneladas podem virar milhares e bilhões de pedacinhos de plástico que vai matar muitas espécies. Então, isso é um problema que precisa ser pensado. Como nós vamos evitar para acabar com o descarte desse lixo em ambientes aquáticos? Bom, diante de tudo isso que foi preservado, nós trazemos a seguinte reflexão: o quanto é importante preservar ambientes aquáticos. Porque quando você preserva um rio, preserva uma lagoa, você não está só preservando para você também está preservando para as espécies que vivem naquele ambiente. Ou seja, preservar a água é também preservar a vida.